Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Mais outra oportunidade, que Deus está nos dando, de podermos estarmos juntos, compartilhando a mesma fé, as mesmas lutas, os mesmos problemas, mas o importante é que quando eu penso nisso, eu fico pensando o seguinte: há um motivo para nós estarmos num tempo juntos. Já parou para pensar nisso? Há um tempo, que todos nós vivemos aqui, e o tempo passa rápido, mas o tempo que nós estamos vivendo, nós temos uma amizade, conhecimento um com o outro. Então, o que Deus espera é que nós aprendemos a viver esse tempo com amor, com sabedoria, com gratidão, principalmente, ajudando um ao outro, para que possamos, um dia estar com Cristo e dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Mateus, que esteve comigo, do presbítero Maurício, que esteve comigo, do Paulo, e todos os irmãos, que tivemos essa oportunidade de juntos caminharmos e adorar o Teu nome. Então é importante nós entendermos essa importância do momento que estamos aqui juntos, Às vezes a gente não valoriza isso, A gente pensa o seguinte: mas nós estamos num tempo planejado por Deus para que possamos adorá-lo e servi-lo. Nós devemos aproveitar essa oportunidade, porque o tempo passa, nós envelhecemos, outra geração vem. Mas esse dia eu estava pensando nisso, falei: Deus, obrigado, Senhor, obrigado por cada irmão, obrigado por eles estar no tempo que o Senhor permitiu de estar aqui, estarmos aqui juntos. Então isso é importante. Eu quero convidar os irmãos a abrir lá em Josué, eu gosto muito de Josué. Josué capítulo 1. O som está horrível. É pior que eu gravei isso ali. Josué capítulo 1, versículo 8. Obrigado, Rodrigo, melhorou. Pelo menos o retorno aqui, não sei se aí tá bom. Tá bom aí atrás, irmãos? O som tá bom para vocês aí? Porque estava meio assim, perdido, Amém. É porque a gente está consertando, Deu um problema aqui também no som aqui, no cabo, e a gente teve que comprar outro cabo, então... Josué capítulo 1, eu gosto muito de Josué, eu sempre tenho oportunidade, eu falo muito de Josué, Pastor Paulo mesmo fala, gratidão, eu gosto muito, sabe? Eu acho que nada agrada mais o coração de Deus do que gratidão. Você está sempre grato por tudo, os momentos bons, os momentos ruins, porque os momentos ruins são experiência, São amadurecimento em nossas vidas. Então quando eu vejo Josué aqui, eu sempre admirei muito Josué, a história de Josué, como que ele agiu diante de Deus, a sua fé, a sua perseverança, as suas lutas, Então Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse falar deste livro. Que livro que Josué está falando? Este livro, irmãos. Este aqui que você está com ele em mãos. Esse livro que transformou a sua vida, a minha, as nossas vidas, e nos deu promessas eternas através dessa palavra, Então não cesse falar deste livro, livro da lei, e tenha cuidado de fazer tudo o que for fazer, seja segundo o que está escrito. E você será sempre o quê? Próspero e bem sucedido. Ser bem sucedido e próspero, irmão, não quer dizer que eu vou ser milionário amanhã, não. Muita gente confunde essa prosperidade de Deus com prosperidade financeira, Mas é uma prosperidade de um conhecimento eterno que vem de Deus, que o que está garantido para nós é muito melhor do que tudo que nós imaginamos de prosperidade terrena. Então são coisas eternas em nossas vidas. E o 9 diz assim: não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando nós lemos esses versículos e trazemos eles para os nossos corações,
nós entendemos, né, que Deus estava falando com Josué por tudo que ele ia passar, né, irmãos? Ele ia passar lutas difíceis, né? Principalmente em relacionamento, né? Imagina você conduzir uma multidão logo após a morte de Moisés e atravessar ali, quantas reclamações, quantas pessoas reclamando, Moisés já era, nós estamos só, Josué não vai conseguir. Então Deus fortaleceu o seu coração e disse: eu estou contigo. É isso que Deus está dizendo com você nessa noite. Não preocupe com a situação que você está vivendo. Ele está dizendo: eu estou contigo. Não importa o que você está passando, eu estou contigo. Está enfrentando lutas? Eu estou contigo. O que nós temos que fazer é abrir o nosso coração para Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor, cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, os oficiais dessa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, departamentos, todos nós que estamos aqui, Senhor, para conduzir, Senhor, esta obra que o Senhor entregou em nossas mãos. Nos dê sabedoria, nos capacita, para que possamos, Senhor, nos esvaziar e deixar que Tu entre em nós. E Tu, Senhor, o Espírito Santo, nos guie, para que façamos de acordo com não a nossa, mas a Tua vontade. Abençoe essa equipe que se encontra aqui, de louvor, dá a eles perseverança, dá a eles, Senhor, a alegria do Senhor no seu coração, para que eles possam, nesses momentos que vêm sobre as nossas vidas difíceis, eles possam lembrar que o Senhor é um Deus que renova, um Deus que transforma, um Deus que muda. Enche o coração deles de alegria, em nome de Jesus, e nos conduza nessa noite. O Senhor fala conosco, que aconteçam milagres, transformações, curas nessa noite, que possamos, Senhor, crer que a sua fé, crer que o Senhor é Deus poderoso, que transforma e que muda. E dai-nos sempre, Senhor, sempre digo isso, um dos maiores presentes da graça para as nossas vidas, que é sempre um coração quebrantado, um espírito humilde, para que possamos, em todos esses momentos que passamos difíceis, possamos sempre lembrar e olhar para Ti, porque seremos renovados pela Tua graça e pelo Teu poder. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros, vamos aproximar de uma pessoa e vamos perguntar para ela assim: como é que foi seu dia hoje? Você está preocupado? Você está triste? Você está com alguma coisa necessitando da intervenção de Deus? Pergunta para a pessoa e ora para ela e fala: vou te abençoar agora, porque eu creio que Deus vai suprir essa sua necessidade. Aproxima aí cada um de um irmão, né? Ora para esse irmão, abençoa a vida dele, pelo poder, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por podermos, Senhor, estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do Mateus. Que o Senhor venha encher da Tua graça, do Teu poder. Mateus tem sonhos, Mateus tem uns planejamentos para a sua vida, mas sabemos que tudo funciona perfeitamente quando o Senhor está no controle. Por isso, direciona, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos, que ele possa receber do Senhor aquilo que ele tem buscado, mas que o seu coração esteja sempre cheio da graça e da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe também o Wilson. Sim, meu Pai. Que ele possa, Senhor, receber do Senhor aquilo que ele tem buscado. Sim, eu creio que ele tem muito buscado o Senhor, porque também ele tem sonhos, ele tem projetos na sua vida. Eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, Senhor, nós estamos aqui juntos crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, que ele possa, Senhor, receber essa alegria do Senhor, mas não somente a sua vida, mas abençoe também sua família, seus filhos, cerca ali, Senhor, eles com Teus anjos, e principalmente que a alegria do Senhor esteja no coração dele sempre, que ele possa sempre lembrar, quando estiver passando por alguma dificuldade, lembrar de Ti e orar e clamar, e ele será renovado, porque nós cremos na renovação do Senhor em nossa vida. Eu abençoo, dá a ele perseverança, que a Tua graça esteja sempre na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Abençoe também, Senhor, para que ele possa ser cheio da Tua graça, Senhor. Que ele possa saber que tudo está sob o Teu controle.
possa sempre lembrar de Ti, que a graça do Senhor esteja na sua vida, que ele possa sempre saber que o Senhor está cuidando de tudo, que Deus vai suprir todas as suas necessidades, que ele não venha desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que esteja fixo no Senhor, na Tua graça e no Teu poder. Eu ministro bênção na vida, Senhor, de cada um deles, que eles possam cada dia mais prestar uma adoração que alegra Teu coração, que eles possam, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos, instrumento de edificação, crescimento, e possam também ser usados com a graça e a bênção do Senhor Jesus. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe cada irmão, abençoe, Senhor, em cada necessidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar cantando mais um corinho. Quem propôs entregar seu dízimo, a sua oferta, deposite aqui no gasofilaço, com alegria, porque tudo que é dado com alegria agrada o coração de Deus, amém? Faça isso enquanto estivermos cantando esse corinho, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Senhor é bom. Eu quero convidar o irmão que crê que Deus tem poder para curar. Eu quero convidar os oficiais que vêm aqui à frente. Aquele que tem uma necessidade de cura, vem aqui à frente. Nós vamos estar ungindo vocês, conforme a palavra de Deus diz: ungirão e serão curados. Vem aqui com fé, que estaremos ungindo vocês em nome de Jesus. Aleluia. Pode escolher, ó. Cidinha, você sempre vem em mim, né, Cidinha? A bênção vai vir, Senhor. Tá tudo bem? Deus está chamando você para orar para mim, vai fazer o quê? Amém. Eu creio na bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na Tua igreja juntos, num tempo que o Senhor nos colocou. Nós conhecemos a Tua palavra diz que ungirão e serão curados, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pelo poder deste nome, Amém, que tem nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou repreendendo, eu estou ordenando que caia por terra toda a enfermidade física, toda a enfermidade espiritual, tudo que vier, Senhor, para matar, roubar, destruir, tudo aquilo que estiver causando dano, Senhor, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia, eu ordeno que caia por terra, pelo Teu poder, pela Tua graça. Ó Deus, a Tua palavra, ela nos dá uma ordenança, ela diz assim: ungirão e serão curados. E nós cremos nessa palavra, Senhor. Ó Senhor, que a fé da Tua eleita, que seja uma fé viva, transformadora, que ela possa sentir a Tua presença, ela possa sentir que o Senhor cura, que o Senhor transforma. Por isso, ó Pai, a unção com óleo, uma ordenança do Senhor, eu estou agora ungido, Senhor, e declarando pelo Teu poder, declarando pela Tua graça, declarando que o Senhor agora neste momento toca, Senhor, naquilo que está causando danos no seu corpo físico, ó Senhor, natural ou espiritual, que ela saia daqui nessa noite, Senhor, que ela saia daqui nessa noite abençoada, que ela saia daqui nessa noite curada, que ela receba esta bênção do Senhor, pelo poder, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero abençoar a sua família, Senhor, não somente ela, mas a sua família. Abençoe ali o Paulo, abençoe ali os filhos. Ó Senhor, precisamos da Tua proteção e do Teu livramento. Derrama graça ali e libertação e bênção na vida dela e da sua família. Que ela possa ali, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de tudo, na vida de cada um deles. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu ministro essa bênção. Ó Senhor, que ela possa sempre lembrar, em todas as situações, em todos os momentos, que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que muda situações. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por este momento, obrigado pelo Teu livramento, obrigado, Senhor, pela Tua proteção, e obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua igreja orando e buscando o Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus. Eu abençoo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Pegar um papel. Amém. Amém. Um papel. O que você quer? O papel da campanha. Aqui. Esse aqui? É da campanha. Cá, irmã. Como é que tá, irmã? Bem, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Oração, muita saúde, mas também, né, para Deus abençoar a minha vida lá em casa, a minha família. Amém. Tá um pouquinho difícil, mas nós chega lá em nome de Jesus. Chega lá, chega lá. Só Mas tá ter fé. para muita Perseverança, gente. né? Ter fé. Perseverança, essa é a palavra certa. Nós temos que perseverar na fé. Em nome de Jesus. Porque o momento é de Deus, né? Glória a Deus. Amém. Você viu ali que coisa que aconteceu ali no nosso pedaço ali? Não, que Ali aconteceu? na arco ali daquele lá ali. É.
rapaz matou a mãe, matou Ah, eu vi isso. cachorro, Foi matou ali? o filho, foi. É daquele bar da Aqui, eu vi a reportagem falando, mas não sabia que era aqui, não? É ali, pertinho, não. Misericórdia. Na casa do teu bar da Cida ali, que fala da Dona Helena, depois da casa dela. O rapaz Vamos orar, né? orar, Tem Deus jeito. tem misericórdia. As coisas vão cada vez piorando mais, né? Matou o pai, matou a mãe, tentou matar o irmão que é deficiente. O cachorro foi em cima dele e matou o cachorro. Matou o filho. Só Deus mesmo. Não tem jeito. Misericórdia. É. Em nome de Jesus. Verdade. Por isso que a gente tem que vigiar muito. Não pode deixar de estar na presença de Deus, mesmo com problema, dificuldade, estar junto, orando pelo outro, para quebrar isso. Às vezes a gente vê muito assim de longe, falando no jornal, tudo coisa muito fácil, aí depois você vê perto da sua casa, não é fácil. Não é fácil. Vamos Vamos abençoar. orar, né? Para Deus abençoar nossas vidas. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, conversando sobre as necessidades, Senhor. Estamos vendo tanta coisa acontecendo neste mundo, Senhor. Mas o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, Senhor. É do Senhor que vem, Senhor, a libertação, é do Senhor que vem a solução. Às vezes nós vemos coisas que nós não compreendemos, tanta maldade do ser humano, tanta intervenção do diabo na vida das pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Jamais permita, Senhor, que venhamos a desviar, Senhor, das Tuas verdades, da Tua proteção e da Tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua eleita, a Tua serva. O Senhor conhece as suas necessidades, o seu coração. O Senhor conhece aquilo que ela mais necessita, Senhor. Mas eu creio que o Senhor ouve as suas orações. Eu creio que nos momentos oportunos, no momento certo, o Senhor vai suprir todas elas na sua vida. Que aquele que espera no Senhor renova suas forças. Aqueles que esperam no Senhor recebem do Senhor bênçãos maravilhosas. Eu repreendo toda a enfermidade física, espiritual, tudo aquilo que estiver causando dano, Senhor, eu repreendo agora. A Tua palavra diz, ungirão e serão curados. Por isso eu passo a ungir com óleo agora, Senhor. E declaro, pelo Teu poder, pela Tua graça e autoridade, que ela receba agora, Senhor, o toque do Senhor. Que ela saia daqui hoje, Senhor, nessa noite, abençoada, curada, com a paz de Cristo no coração, com a alegria do Senhor no seu coração, sabendo que o Senhor está cuidando, que o Senhor vai trazer tudo aquilo que ela necessita e vai, Senhor, trazer a alegria do Senhor no seu coração. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, e agradecemos pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã. Terça-feira agora. Foi aqui embaixo? Aqui embaixo matou. Até eu olhei, agora ela me pediu também. Tá. Ele é meu amigo, Raí, matou a mãe dele, o sobrinho está no estado crítico no hospital, né? O irmão dele surtou. Ele matou até o cachorro, parece. Matou até o cachorro. Rapaz novo. É conhecido seu, é? É conhecido. Ele tinha que estar tomando remédio, mas hoje não tem nem... Pode falar? Sim, que é conhecido seu? Pode. Vou pedir, nós vamos orar aqui. Amém. Amém, irmãos? Eu quero, pastor, fica aqui, o presbítero Maurício, vem cá. Eu quero fazer uma oração aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo aí o que aconteceu, né? Aqui pertinho, aqui, né? Até conhecido o Wilson, né, Wilson? Amigo do Wilson aqui. O rapaz lá deu um surto nele lá, matou família, né? Até o cachorro. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, nos últimos tempos mesmo. E a palavra de Deus fala que nos últimos tempos aumentaria tudo isso, né? Então nós temos o quê? Que nos cercar com oração. Fica aqui. Amém. O pastor Paulo vai estar fazendo essa oração, abençoando a vida da família, né? Está sabendo também, né, pastor? E também... Acho que o menino estuda com... Você sabe também, né, dela lá. E mais alguma necessidade aí, irmãos? A hora que o pastor estiver orando, pensa nessa pessoa.
Para Deus, tenha misericórdia sobre a vida dessa pessoa também. Em nome de Jesus, amém? Chega para cá, pastor, chega para cá. Deus, nós estamos dentro de um bairro, organização da nossa cidade. Você vai orar pelas cartas e quem planta colhe. Pode orar para os dois, tá? Todos os moradores, este bairro e bairros adjacentes. Benção, Pai. Colocamos os bairros que nossos irmãos moram na Tua presença. Misericórdia, Senhor. Nós estamos num mundo que também manifesta, Senhor Deus, as ações malignas, ó Deus amado, no nosso meio. Amém, Jesus. Mas o Senhor é Deus por nós. Aleluia. Se o Senhor Glória a é por Deus. nós, quem será? Amém, Jesus. Ó Deus, entregamos, ó Deus amado, essa família que passou por essa tragédia nas Tuas mãos. Aqueles que ficaram, que o Senhor possa curar emocionalmente, possa curar, Senhor Deus, mentalmente, e que possa dar para eles, se ainda não te conhecem, Jesus, a oportunidade de conhecer o Senhor como Deus que protege, que livra, que guarda. Deus, nós repreendemos a ação do diabo nessa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Bem diz a Tua palavra que a nossa luta não é contra carne e sangue. Verdade, Senhor. Ó Deus amado, a nossa luta é contra principado e potestade. Verdade, Senhor. Nós temos essa autoridade porque somos a igreja do Senhor. Amém, Jesus. E a Tua palavra diz que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Aleluia. A igreja está aqui no papel de intercessão, de oração em favor das pessoas. Amém. Visita os lares, guarda, proteja, preserva, em nome de Jesus. Amém. Leva, Senhor Deus, a Tua graça. Leva em nome de Jesus a Tua proteção. Dê ordem ao Teu exército, Pai, de anjos, de seres celestiais, para que também esteja agindo neste bairro, guardando, protegendo, livrando, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, esta geração. Oramos o Senhor, pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus, dê ouvido à nossa oração, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, a graça, a Tua bondade, o Teu poder, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Verdade. É a nossa oração, é o nosso clamor em favor dessa situação, para a glória e para o louvor do nome. Amém, Jesus. Amém. E Amém, Jesus. Posso voltar? Não, vamos pôr as mãos aqui. Amém? Nós vamos orar, Deus Senhor, pela campanha do pelas cartas. Amém. As duas campanhas que a gente tem feito aqui na igreja, toda a igreja tem orado. Com certeza Deus tem dado resposta. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo meu curso da oração. Obrigado, Deus. Porque no Senhor está a nossa confiança. Seja nessa campanha que nós temos feito com cartas escritas ao Senhor. Amém, Jesus. Seja nessa Abençoa, campanha que Senhor. nós temos feito, Pai, com orações que são como sementes jogadas, Pai, ao Senhor. Amém, Jesus. Sabemos, Pai, que tudo que nós colocamos diante do Senhor tem resposta. Verdade, Senhor. Muito obrigado, Deus, por bom Deus, tem boca e fala. Amém, Jesus. E responde as orações. Responda, Que as Deus. pessoas possam conhecer o Senhor. Que as pessoas possam conhecer o Senhor. Que as pessoas possam, em nome de Jesus, Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus em nossos filhos. Amém, Jesus. É um Deus todo-poderoso. Aleluia. Que até sabe das nossas vidas. Amém. Amém, As Senhor. nossas questões, os nossos problemas, as nossas anseios. O Senhor tem interesse em trazer solução para as nossas vidas, em Amém. mostrar o caminho, porque a palavra do Senhor é luz, é lâmpada para os nossos pés. Por isso, no nome de Jesus, Amém, Jesus. que o Senhor possa responder cada pedido desse que está colocado aqui, não porque somos alguma coisa, mas porque o Senhor é misericordioso. Amém, O Jesus. Senhor é Deus bondoso, o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor que nos tirou da nação do pecado,
Amém, Senhor. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Samuel, meu genro, passou por cirurgia agora. Pode falar aqui. Não, se você quiser orar por ele, pedir alguém para orar. Tá, Samuel? quando eu saí- Samuel. Samuel. Quando eu saí lá de casa, ele ainda estava na recuperação da anestesia. Amém. Pastor Paulo aqui está me falando que o Samuel, né, genro dele, passou por cirurgia, está lá em recuperação. Nós vamos orar, irmãos, abençoar a vida dele, né? Porque é Deus, não adianta, irmãos, por mais que nós vivemos aqui, dependemos um do outro, mas a resposta definitiva vem do Senhor. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós precisamos, a resposta realmente é do Senhor. Amém? Vamos abençoar a vida dele? Amém? Deus, sabemos, Senhor, que teremos aflições, lutas, dificuldades, que a Tua palavra nos diz que teremos enquanto estivermos aqui. Mas também sabemos, Senhor, que em todas elas, movido pela fé, por aquilo que cremos, nós somos mais do que vencedores. Quando depositamos em Ti a nossa esperança, tudo muda, tudo se transforma. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estamos ali repreendendo tudo que vier contra a vida dele, toda armação, toda mentira, todo engano, porque o inimigo ele quer fazer isso, ele quer nos confundir. Nós repreendemos agora pelo poder e graça do nosso Senhor Jesus. E em Cristo Jesus, aquele que tem poder acima de tudo e de todos, nós ministramos bênção na sua vida. Bênção da recuperação, bênção, Senhor, da saúde, da alegria, na vida dele, da família dele ali, da Sara, todos eles, né? Que nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como igreja, aqui juntos, nós estamos ministrando uma bênção, clamando a Ti, sobre a proteção, sobre o cuidado do Senhor na vida de Samuel. E nós agradecemos que cremos em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. O presbítero Ricardo, ele mandou um comunicado comigo. Ele não pôde estar aqui conosco. Ele levou a Regina tinha uma consulta lá na Serra, no hospital lá. Ele avisou, talvez não vai dar tempo de eu retornar. Mas já orei, já abençoei a vida dele, que Deus abençoe lá tudo certo. Com esse tempo, né, é difícil, né? Às vezes a gente fica agarrado de centro para cá, não é fácil. Então, não está presente, amém? Quero convidar o pastor Sânzio, ele vai trazer uma palavrinha aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ficar atentos e receber com alegria do Senhor, amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Já vou começar orando por vocês. Senhor Deus, o que pode nos acontecer de muito importante, de essencial, é conseguirmos de perceber. Quando isso acontece, Deus, apesar das ameaças, das dificuldades, apesar, Deus, dos desafios, da ausência da expectativa, seja o que for que esse mundo trouxer da aflição, Deus, quando te percebemos, a vida muda, o conceito muda, a forma de encarar tudo muda. Senhor, quando Isaías, ele te percebeu, quando o Senhor deixou que ele visse o trono, Deus, ele fez um recolhimento, ele se colocou numa posição de insignificância. Ele logo reconheceu: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Sabe, Deus, nós queremos te sentir na alma. Queremos, Deus, te perceber no espírito, de maneira, ó Pai, que também a nossa condição intelectual saiba organizar essa porção bíblica que o Senhor nos dá. Tudo isso nos servirá, Deus, de sossego para a alma. Esses desafios que temos no serviço,
essa condição que nós temos, ó Pai, de enfrentar todos os dias algo novo, algo inesperado. Por isso, Deus, deixa a gente te perceber, e isso só é possível com a sua ajuda, com a sua revelação. Faça isso, ó Pai, com as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus para você ir orando comigo, aí aproveitarmos o máximo do nosso tempo. 2 Reis capítulo 4 tem uma história que vai para vários ângulos, mas hoje eu não quero falar da sua aflição, da sua dor, não quero falar do seu problema, eu quero falar de uma solução sobre essas coisas as quais você está enfrentando e orar em cima disso. 2 Reis capítulo 4 fala de uma relação, Eliseu e a Sunamita, uma mulher lá da terra de Sunem, e Deus está inserido em todo esse movimento, como sempre. Ele não perde o governo, ele não perde a soberania, ele não perde nada com a sua discrição. Você sabe o que é discrição? Discrição é quando uma pessoa está e ninguém percebe, quando uma pessoa entra e ninguém nota. Em muitas situações Deus é discreto, mas está lá, governando lá, abençoando lá, postado lá, e a gente precisa perceber Deus. Deixa eu ler com você, para você entender a história, capítulo 4, e eu quero ler o último versículo 37, e o último versículo vai dizer assim: ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. É o final da história feliz, é o final da história bem-sucedida, resolvida. Mas antes eu quero te contar a história. A história começou num certo dia. Todo mundo tem certos dias. Os nossos dias parecem serem dias comuns. O que fazer em dias comuns, irmãos? Por que não plantar nesses dias? Torná-los mais disciplinados em Deus esses dias. Esses dias comuns, o texto começa no versículo 8, dizendo assim: certo dia. Que dia é esse? Não é dia de festa, não é dia de colocar uma roupa nova, não é dia que a gente pode chamar de dia especial, mas certo dia, passou Eliseu por Sunem, uma determinada específica terra, onde se achava uma mulher rica, versículo 8, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Irmãos, um certo dia, eu fico imaginando, tendo nós essa consciência que o dia comum é um dia de buscar Deus, apesar de ser comum. O dia comum é um dia de orar, apesar de ser um dia comum. Eu vou logo para o versículo 9, porque meu tempo é muito reduzido. 9 diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A percepção começa aí. Quem disse para essa mulher? Como que ela consegue unir um conceito perceptivo de que aquele homem que passa e passava era um santo homem de Deus? Quando a gente consegue perceber, quando conseguimos perceber a ação de Deus, a calmaria vem. Gosto muito de dizer para minha menina Sofia, águas tranquilas, pastos verdejantes. E quando eu digo isso, ela já sabe, é para procurar uma percepção da movimentação de Deus naquilo que está se enfrentando.
Sem dúvida alguma, essa sunamita, essa mulher de Sunem, ela teve uma revelação. A igreja, ela precisa de revelações, de entendimentos, coisa que o mundo não vai poder proporcionar. O mundo não tem, as faculdades não possuem, as universidades não têm esse tipo de segmento a anunciar, a proclamar, a pregoar. Revelação dita por Deus não tem. Que tipo de revelação essa mulher teve? Essa mulher teve a revelação do sacro, do consagrado, do separado. E consequentemente, após essa revelação, o que inundou o coração dessa mulher foi um alto respeito, uma consideração intensa em relação àquilo que ela conseguia enxergar. Por isso, eu orei no início: Deus, faça o meu irmão enxergar, deixa o meu irmão te enxergar, ajuda o meu irmão, a minha irmã te enxergar. Através disso, dessa condição de entender, receber essa revelação que logo é promovido por uma percepção baseada nessa revelação, a gente começa a entender que o sacro separado, ele tem uma certa diferença, ele não é igual a tudo, a todos, ele tem uma importância e um valor. Por isso eu preciso enxergar, perceber esse homem que passa. Disse ela: é um santo homem de Deus. Mas o marido não disse, o esposo não disse, e talvez ele não tenha tido a mesma percepção dessa mulher. Existe essa possibilidade. Ajude alguém dentro da igreja a perceber Deus. Eu vou orar por você. Ajude alguém dentro da igreja a notar o movimento de Deus. Eu vou pedir a Deus para se manifestar para você. O versículo 10 vai dizer assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Irmãos, quando a gente percebe o sagrado, ele é bem recepcionado. Quando a gente consegue perceber que Deus está ali, a nossa postura, o nosso comportamento, ele é modificado. A revelação concedida pela percepção dada mediante essa revelação tornam as pessoas receptivas, e o contrário é verdadeiro. O porquê que ao chegar na igreja não existe tanta recepção em relação a tantas coisas? Ausência de percepção. Eis aí a causa, eis aí o motivo, eis aí a razão, porque ao entrar na igreja nada é realmente considerado como sacro, nada é considerado como algo a ser reverenciado. Falta de revelação bíblica. Eu vou para o versículo 11, e o versículo 11 vai dizer assim: um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E também quero ler o 12 da seguinte maneira: então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Aí começou uma avaliação. É claro que Deus sabe quem somos. É evidente que Deus nos conhece de forma antecipada, antes mesmo que nascêssemos. Lógico. E com isso, Ele, conhecendo as nossas entranhas, o nosso interior, Ele sabe a medida da nossa fé, Ele sabe o tanto que gostamos dEle, Ele sabe o tanto que o reverenciamos, Ele sabe realmente o tanto que nós queremos nos envolvermos com Ele. Ele sabe. Deus sabe tudo. Deus sabe de todas as coisas.
E Deus, sabendo todas as coisas, sabendo que a revelação proporciona uma reverência, essa reverência, ela leva a pessoa a uma boa receptividade. Aquela mulher, na sua receptividade, começou a ser avaliada. A avaliação existe. Jesus Cristo, quando olhava para os fariseus, ele avaliava. E algumas das suas avaliações eram seguidas de homens sem fé. Algumas de suas avaliações eram seguidas de sepulcro caiado. Algumas de suas avaliações eram seguidas de homens voltados às tradições humanas. Olhando para o texto, a avaliação de Eliseu sobre a sunamita teve uma característica muito importante que precisa entrar dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essa característica mencionada aqui no texto pela mulher sunamita. Porque a Bíblia vai dizer no versículo número 13, pula para mim aí, por favor. Este dissera ao seu moço, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Você sabe o que é uma abnegação? É alguém que faz sem interesse de receber alguma coisa em troca. A avaliação estava sendo pronta, dita àquela mulher. Você construiu um quarto, pôs uma mesa, um candeeiro, sem interesse. Uma boa avaliação. Ela fez o que fez não como barganha, sem tendência de dar com a obrigação de receber. Essa é uma característica da sunamita ao falar que ela era abnegada, e é justamente nesse ponto que o Espírito de Deus deve nos levar, se propõe a nos levar. Uma percepção que nos faça entender que a presença do sacro, que a presença reverente do sagrado, ela tem uma suficiência. A gente vai sendo levado pelo cristianismo a ser. Então a gente começa a entender que não é só te dou porque vou receber. Não é somente te empresto com juros porque é melhor e é vantajoso para mim. Não é que tenha que ser assim, eu só te amo se você me amar. Só faço se você fizer por mim. Eliseu pergunta à mulher, e nessa pergunta eu começo a descobrir essa virtude que o próprio Deus deu a essa mulher. E Eliseu pergunta a essa mulher: haverá alguma coisa que se fale ao rei ou ao comandante ao seu favor? Reside nessa mulher uma resposta que eu preciso aprender, e nós vamos orar em cima disso. Essa mulher responde a Eliseu: não tem nada que eu precise que você fale ao rei ou ao comandante. Estou vivendo no meio do meu povo, tá bom. O que é isso? Isso é gratidão. Gratidão por aquilo que tinha. Ela poderia ter aproveitado a chance. Ele era profeta, ele era um homem importante. Eliseu era, como era. E ele poderia chegar ao rei: favorece aquela mulher. Ele poderia chegar ao comandante do exército e dizer, e interferir, e usar de uma politicagem: ajuda, protege a região, a casa daquela mulher. Mas ela se abstém desse tipo de resposta. Me faça, eu te dei, eu fiz por você. Aí está o ápice do cristianismo.
Essa mulher, ela tem gratidão por aquilo que ela tinha. Então, eu quero te ajudar com o interesse da sua vida. Está difícil, seja grato. Está comendo, seja grato. Está nessas condições, eu sei, às vezes condições de luta, seja grato. Abaixe sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração de gratidão. Senhor, não é fácil, temos lutas, mas nós queremos te agradecer pelas lutas. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que o Senhor tem nos dado o sustento do dia a dia, o pão do dia a dia. O Senhor tem nos dado o fôlego de vida, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos ajudado a caminhar dia após dia na segurança que só o Senhor pode dar. Queremos te agradecer, ó Deus, por aquilo que temos, por nossa família. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos filhos, pela igreja, pelos pastores. Queremos te agradecer, Deus, eu sei, tem deficiências, tem situações a serem arrumadas, tem situações, ó Pai, que não está bom, mas Deus, diante daquilo que temos, queremos te agradecer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Quando essa mulher diz isso ao profeta Eliseu, eu não quero que você interceda, não há necessidade. Estou satisfeito com aquilo, o que eu tenho é o valor. E é importante esse passo para que você passe para o outro passo. E que outro passo é esse? É o passo de coisas maiores, é o lugar que você quer chegar. Se você não for grato no momento em que você está, como te dar mais coisas? Como te fornecer mais coisas? Como rechear você de mais coisas? O versículo 14 tem algo muito interessante que diz respeito à sua vida. O versículo 14 diz assim: então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Essa pergunta já estava sendo feita a Geazi, o discípulo do profeta, o moço que o servia. Aí Geazi tem uma ideia, e não se engane, Deus está nisso, e ele tem uma ideia que diz assim: olha, ela não tem filho, e seu marido é velho. Quando se fala em velho, tem uma relação com o tempo que passou, não dá mais, o tempo que passou, eu já não quero isso mais, o tempo que passou, já não dou conta disso mais. Foi discutido entre Eliseu e Geazi o que aquela mulher não tinha. Ela não tinha. E na mente dessa mulher, e possivelmente do marido, não poderiam ter. Imagine só alguém discutindo uma coisa que não se pode ter, humanamente dizendo. Como é isso? Um filho ela não tinha. Não tinha por impossibilidades naturais, o que era pior. Havia uma incapacidade total e permanente de reprodução, de alcance. Para ela e para o marido, o tempo havia passado, algo de forma consolidada havia finalizado. E aí eu preciso ir para o versículo número 15 e 16. Porque aí entra Deus na sua vida. Como é que entra? Que você não tem esperança, eu sei. Que você tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, eu sei. Mas quando eu vou para o versículo 15 e 16, aparece um plano. Um plano que ela não pensava, um plano que para ela não fazia parte da vida dela, e esse plano estava reservado com o profeta. Eu fico imaginando um plano de Deus que você não sabe.
Penso nisso. Uma ideia de Deus, um plano de Deus para a igreja evangélica, congregacional, que as pessoas não sabem. O versículo 15 e 16, a gente pode indagar e dizer por quê? A infertilidade estava lá, o tempo da velhice estava lá, de forma consumada. Aquela mulher, de forma consolidada, não poderia ter essa situação reversível. E estava lá Geazi e Eliseu discutindo a respeito de algo fora das possibilidades da sunamita e do marido. O profeta apresenta um plano improvável. Mas esse plano, eu quero chamar a sua atenção, esse plano, ele não é da sunamita, não é do marido. É um plano de Deus, que recai no colo da sunamita. Em outras palavras, é como se o profeta dissesse: Deus tem um plano para você. Ah, é? Eu vou dialogar aqui e parafrasear. Deus tem um plano para você. Ah, é? Que plano? O plano de Deus é dar a você um filho. Não minta para mim. Eu conheço as minhas condições. Eu sei o tempo que já passou. Se isso tivesse de acontecer, eu estou dialogando, tá? Já deveria ter acontecido lá atrás. Meu marido já é velho. A minha condição possivelmente não seja uma condição fértil. Desculpa, seu plano é louco, seu plano ele é ilógico, seu plano não faz sentido. Eu fico pensando, Deus dando planos para as pessoas. E quando eu penso nisso, eu penso em Deus falando com as pessoas em planos concernentes, correlacionados não a uma condição humana, não a uma percepção humana, não a uma velhice humana, não a uma infertilidade humana. Deus, sendo quem Ele é, livre, podemos dizer qualquer coisa, tendo e sabendo Deus que todas as coisas estão ao seu alcance, fazendo um plano para você, e você nessa contradição, nesse recuo, nessa adversidade, não pode ser, isso é falso, e é exatamente isso que ela vai dizer para o profeta, no versículo 16, disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: mulher, libere o seu coração, ele já é conhecido. Homem, libere o seu coração, ele já é conhecido por Deus. E a mulher vai dizer assim no versículo 16: não. Ela começa com uma negativa: não é possível. Não, meu Senhor, não fale isso comigo, não. O Senhor é um homem de Deus, consagrado, respeitado. Não mintas para a tua serva. Está aí escrito a reação dela. Deus tem que preparar muita gente nessa igreja para falar alguma coisa, porque se ele disser, se ele falar, essa pessoa não vai acreditar. Não vai acreditar como essa mulher não conseguiu acreditar, apesar de perceber que aquele que passava era um santo homem de Deus. E o plano de Deus era esse: você terá um filho, abraçará esse filho. No versículo 17, de forma conclusiva, diz assim: concebeu a mulher e deu à luz um filho. Olha como Deus fala, e tudo que Deus fala acontece, e tudo que Ele ordena, diz, se for Deus, aparece do jeito que Eliseu disse, foi do jeito que aconteceu.
Pronto. E a negativa dela, e a barreira dela de achar que o marido já estava em tempo avançado, e possivelmente a infertilidade dela. E nasceu o menino. Deus, Ele tem seus planos, e seus planos servem para fazer você crescer. Quando Deus tiver um plano para você, esse plano vai te fazer crescer. Quando Deus tiver um plano para você, esse plano Ele vai te ensinar. Quando Deus tiver um plano para você e Deus disser a respeito desse plano, esse plano, antes Ele vai te instruir. E dentro desse plano também haverá testes. Deus dá planos com testes. E às vezes somos aprovados, às vezes não. Mas às vezes nas reprovações temos outras chances. Porque todo o plano de Deus, todo plano de Deus teve desafios, teve ameaças. Rapidamente, vamos lá. Moisés nasceu para libertar o Egito. Mata um egípcio, foge. O plano teve ameaça. Lá no deserto, 40 anos, esquecido lá, 40 anos já de Egito, 80 anos de idade, um senhor, um ancião, provavelmente pensando, não tem nada mais a ver com aquela promessa dita lá no início, nada a ver. Ameaça, desafio. Jesus Cristo, para finalizar, a pessoa principal da Bíblia, já nasce debaixo de uma ameaça, e o maior plano de Deus, Cristo Jesus. Herodes já dá um decreto, uma fala para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Cristo, de forma profética, já antecedentemente, lá pela presciência de Deus, dita no Antigo Testamento, já dizia: você vai para o Egito, você terá que ir para o Egito. E Cristo vai provisoriamente para o Egito. Você está achando que o plano de Deus para você não tem ameaça? Tem. O plano que Deus tem para você vai sofrer ataques, só que Deus preserva. Vai sofrer alguns contratempos, incômodos, desconfortáveis, só que Deus dá força para continuar. E eu preciso ser resumido, porque eu preciso orar também a respeito disso. Abaixe sua cabeça, vamos orar sobre isso. Deus, tem coisas que o Senhor tem a ser realizada na vida de certas pessoas que estão aqui, que não conseguirão crer se o Senhor disser. Tamanha, ó Pai, é a frustração, tamanha, Deus, é a condição de estar perdido, ó Pai, e influenciado por esse mundo. O Senhor, eu sei, vai ter que trabalhar, limpar, ajustar, para dizer do que se trata. Tudo isso irá acontecer, ó Deus, e, ó Pai, de maneira que isso venha a ser consolidado, ó Pai, te pedimos, oramos em nome de Jesus. Pai, faça isso. Ajuda o irmão a perceber. E quando o Senhor disser a respeito do plano, e o plano estiver acima da capacidade dessa pessoa, acima da perspectiva dessa pessoa, acima da percepção dessa pessoa, Deus, pela sua misericórdia, insista no plano, ainda que essa pessoa te diga: ó Deus, não minta, não é, já estou velho, já passou, ainda que essa pessoa, Deus, tenha toda a justificativa para deixar para lá, para tratar de indiferentemente a situação, ainda que essa pessoa, Deus, abandone, assim como Moisés teve que fugir para o deserto. Senhor, os teus planos, diz a tua palavra em Jó 42:2, os teus planos, Deus, eles não podem ser frustrados. Deus, aviva o coração do meu irmão, da minha irmã, com os teus planos, em nome de Jesus. A história não acaba, porque, como eu disse, o plano de Deus,
ele tem fases, motivos para instruções. Deus não dá um plano por dar, tem princípio, tem meio e tem fim. Então a ideia é fazer você crescer. E quando eu olho para o texto, um plano que a sunamita não teve, mas foi o profeta, representante de Deus, que teve, e esse plano começa a crescer, e cresce esse plano, e vai dizer isso a palavra aí no versículo 18, rapidamente: tendo crescido o menino era o plano que ela não tinha condição de realizar. Só que saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Aí o pai, na sua percepção, no versículo 19, disse a seu pai: o menino, a minha cabeça dói. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Pegaram o menino, no versículo 20, e ele o tomou e o levou à sua mãe. Sobre os joelhos a mãe colocou o menino, ficou sentado ali até certa hora, diz o texto, meio-dia, e o menino morreu. Cadê seu plano? Eu creio no seu plano. O Senhor disse, e o que o Senhor disse se cumpriu até, mas o Senhor ia me dar um menino para morrer? Como é que é isso? Como é seu plano? Quando sabemos que Deus nos deu um plano, a gente precisa se envolver com esse plano. Quando Deus falar para você que tem algo na sua vida, você precisa pegar o que Ele falou e se envolver nisso. Quando o menino morre, e o menino morre, diz o texto, a gente poderia concluir: enterra o menino, mas ela resolveu interagir com o plano. Quando Deus fala alguma coisa para a sua vida, é para que você interaja. E interagir significa relacionamento. Deus, eu quero saber, Deus fala comigo, Deus não está dando certo, é um relacionamento. Deus, tenha misericórdia de mim. No versículo 22, essa mulher, para se relacionar, interagir com o plano, ela vai na direção certa. O menino morreu, o plano acabou, ela vai buscar aquele que deu a palavra, o profeta Eliseu. Ela foi na direção certa. Dentre tantas opções, ela poderia ter enterrado o menino, ela poderia ter dado adeus ao menino, ela poderia ter esquecido o menino e ter dito: é o fim, acabou, tudo bem. Não! Ela foi interagir com o plano. Se o Senhor me deu, o Senhor tem um plano. Seu plano não pode ser frustrado. O que está acontecendo? Por que está dando errado? Por que estagnou? Por que parou? O menino morreu. Parou, tá? Parou. E o plano e a palavra profética. Quem não entende, coloca sempre um empecilho. Quem viu o menino morto? O pai, a mãe, os empregados, a comunidade. E quem não entende essa necessidade de interagir com o plano de Deus, coloca obstáculo, impedimento, dificuldade. Sim, morreu, acabou, para, não vai dar nada certo. Possivelmente você tem pessoas próximas de você, é assim, é desse jeito, ainda que Deus tenha dito para você: eu tenho outros planos. Ainda assim, quem está te vendo não consegue ver e não conseguiu ouvir o que Deus te disse. Aí, no versículo 23, esse movimento de pessoas que não conseguem ver o plano que Deus falou com você, vai começar a dizer de forma natural: por que você vai lá hoje buscar o profeta? Por que você vai buscar Deus? Por que você vai interagir com Deus? A situação já não foi definida, a situação já não foi mudada. Para que insistir? Mas vale a pena insistir se foi Deus que falou com você. Apesar dos obstáculos, apesar da luta e toda a contrariedade, a resposta dessa mulher, da sunamita, ela é sensacional. Ela vai dizer para o marido assim: não faz mal. O que ela estava dizendo para o marido? Olha, você está me dizendo que hoje é um dia comum,
Lembra do dia comum? Hoje é um dia comum. Hoje não é sábado, nem festa da lua nova, tradicional para os judeus. Você não vai encontrar o profeta. E ela diz assim: não faz mal. Está chovendo, está escasso, está difícil. Comece a pensar no plano, naquilo que Deus te disse. Não faz mal. Deus me ajuda a entender isso. Deixa eu te perceber, não faz mal. E não comece a dar desculpas. Não faça isso. Preciso ir para o versículo 25, 26, 27, 28. Porque lá estava Eliseu no Monte Carmelo. Ele avista a mulher sunamita. E ele manda Geazi, na realidade, ir. Pergunta como que ela está. A mulher sunamita, focada, que deu o plano, foi Deus que me disse. Então eu tenho que resolver com aquele que me disse. Não tenta resolver plano de Deus com outros. Não faça isso. A mulher sunamita, angustiada, Geazi pergunta para ela: está tudo bem com você? Ela responde: está tudo bem. Não adianta você contar as suas mazelas, as suas aflições, as suas dores para as pessoas que não resolverão nada por você, nem sequer farão uma oração. Não conte. É melhor você falar: está tudo bem, que Deus abençoe, mas você está lá interiormente. Eu preciso falar com Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso argumentar com Deus, dialogar com Deus a respeito de algo que morreu, falhou, para mim falhou, porque morreu. Como é que eu faço? Como é que vai acontecer agora? O que está acontecendo? Eliseu manda Geazi resolver o problema. Vai na frente, Geazi. Coloca o meu bordão. Não adianta. A sunamita, ela tinha um plano. O plano era o seguinte: para mim não dá mais, está difícil, está uma situação realmente quase impossível. O menino morreu, eu estou aqui e eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Eu só saio daqui. É foco, é meta, é interação. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Ela só saiu do Monte Carmelo se Eliseu fosse com ela. Só saia depois que Deus te der uma resposta. Aí no versículo 31, 32, 33, 34, 35, 36, estou terminando. Eliseu veio ao quarto, fechou a porta e orou. E aí, nessa oração de Eliseu, o menino reviveu. E diz o versículo último, esse que lemos aí agora: ela entrou, lançou-se aos pés e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. O menino reviveu. E o plano? Continua. O que essa mulher aprendeu? Essa mulher aprendeu muitas coisas. Eu quero orar por você. Essa mulher aprendeu que vale a pena perceber o movimento espiritual. Irmão, se você não está percebendo algum movimento espiritual na sua vida, para. Deus, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. Deus, deixa eu notar, deixa eu ver, deixa eu perceber. Sem essa percepção, eu serei uma pessoa comum demais. Deus, deixa eu perceber. Essa mulher nos ensina outra coisa. Essa percepção, ela é tão útil, tão necessária, ela é tão vital, ela é tão primordial, que percebendo eu consigo recepcionar aquilo que de fato vale a pena. Deus, vem Deus, porque eu te vi, porque eu te percebi, eu me prostro aos teus pés, eu te vejo, por isso eu me recolho e sei que o Senhor está comigo, o Senhor está perto de mim. Essa mulher nos ensina que nessa condição ela foi avaliada. Deus avalia, está faltando fé. E quando Deus avalia, quando Deus diz a seu respeito, é tudo aquilo que você precisa. Quando Deus fala da sua necessidade, é isso que vai resolver o seu problema. E quando Deus fala que você não tem fé, e você diz que tem, Deus dizendo que não tem, logo, quando Deus
fala, você nessa avaliação começa a perceber a verdade. O Senhor só fala a verdade. Se o Senhor disse que eu não tenho fé, então me ajuda, me ponha fé, me faça ter fé, porque eu preciso da fé. A avaliação de Deus. Feito isso, essa mulher também me ensina essa condição de poder dialogar, ter o direito de inicialmente ter dificuldades em acreditar, mas receber a ajuda de Deus, receber uma palavra de Deus, um amor incondicional. Outras pessoas com a mentalidade secular, mundana, certamente diria: você não crê não, né? Você não acredita nessa palavra que eu estou te dizendo, que em 12 meses, daqui a um ano, você terá um filho. Você não crê nisso? Não. Então, se você não crê, não te dou. Não. O amor incondicional de Deus, o amor que é realmente não baseado nas minhas debilitações, nas minhas condições ruins. Deus olhando para você e disse: eu vou te dar porque você precisa. Deus, mas eu não mereço. Você não merece mesmo. Deus conserta isso. Essa mulher me ensina ainda que quando a bênção chega, eu vou desfrutando da bênção, eu vou deliciando, e dentro dessa delícia da bênção que Deus me deu, eu vou aproveitando, degustando essa consolidação dada por Deus. O menino veio, impossível de vir, mas ele veio porque Deus disse que viria, ok. E nessa condição, acontecendo alguma coisa, e como aconteceu, a bênção parou. Mas eu comecei a lembrar: meu Deus, a bênção parou, mas foi o Senhor quem prometeu. A bênção parou, mas foi o Senhor quem disse. A bênção parou, mas o Senhor é poderoso para sustentar tudo aquilo que o Senhor disse. Então, eu vou falar com o Senhor. Então, como a mulher sunamita, ela me ensina, saiu lá para o Monte Carmelo. Eu saio para a igreja, saio para o meu quarto, saio para o meu carro, e ali vou orando, falando com Deus, argumentando com Deus. Deus, o Senhor disse, a bênção ela veio, mas em determinado momento parece que ela diminuiu, parece que ela reduziu, parece que ela inclusive retroagiu. Deus, pior que isso, parece que ela morreu, acabou. Eu quero conversar com o Senhor sobre isso. Deus, fala comigo. E quando essa mulher me ensina essa capacidade de interação, de busca do profeta, de acreditar, apesar das adversidades, apesar das situações de palavras contrárias, não busca Deus hoje não, já acabou, já foi definido, o tempo já passou, enfim. Diante disso tudo, essa mulher me ensina que vale a pena esperar em Deus, vale a pena buscar Deus, vale a pena interagir com Deus. Deixa eu orar por você para a gente ir embora. Fique de pé. Senhor, hoje é uma quinta-feira comum, um certo dia. É nesse dia que a gente precisa da sua graça para nos ajudar a entender os seus posicionamentos. Onde o Senhor está, Deus? Nos ajude a perceber o Senhor. Nessa percepção, ó Pai, conserve em nós essa boa receptividade relacionada às suas coisas. Deus, que nós possamos tratarmos bem aquilo que diz respeito ao Senhor, o irmão do lado, a sua santa palavra. Deus, um momento de oração, nos ajude a recepcionar, ó Pai, aquilo que diz respeito com a máxima consideração. Deus, quando o Senhor vier nos avaliar, nos ajude, o que o Senhor disser vai ser, e nos ajude a corrigir. Senhor, essa mulher, ela recebeu uma palavra de virtude, ela era e tinha uma condição abnegada, ela fazia e fez o que fez sem interesse. Senhor, nos ajude nesse grau, nessa elevação. Nós não dizimamos, ó Pai, para que sejamos retribuídos no dízimo. Nós não estamos aqui na sua casa como forma, ó Pai, de estar aqui, o Senhor ser obrigado a nos fazer algo. Não. Deus, o Senhor tem promessas, palavras que não são nossas, planos que não são nossos. Deus, ajuda-nos nisso, e nós não sabemos disso. Essa mulher não sabia, ó Pai, o plano que o Senhor tinha, mas foi revelado, foi dito. Senhor, fale conosco.
Tudo que o Senhor disser é tudo que vai acontecer. Deus, e quando chegar a bênção, Pai, nos ajude a degustá-la assim, ó Pai, aproveitá-la assim, de todo o nosso coração, Senhor. Mas se acontecer alguma coisa, não nos deixe, ó Pai, desviarmos o foco. Que seja o Senhor a nossa busca, que seja o Senhor a nossa indagação, que seja o Senhor a nossa espera dia após dia, que seja o Senhor, ó Deus, o nosso andar até o Monte Carmelo, Senhor, até a igreja, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o Senhor arruma o que está, ó Pai, desarrumado. O Senhor desembaraça o que está embaraçado. Deus, ajuda-nos, que isso sirva de testemunho, que a gente possa dizer às pessoas: existe um Deus que tem planos e que é fiel para cumprir tudo aquilo que diz. Amém. Mão no coração. Deus, leve o teu povo em paz. Ajuda o teu povo com os planos os quais o Senhor tem para cada um de nós, de forma coletiva, de forma individual, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, que fala a verdade, que tem planos, seja estabelecido sobre a sua vida, para que você possa desfrutar, e que assim seja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê um bom restante de semana. Amém.